Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a forma com que eu cultivo essa lindeza, né, que é a Echeveria derenberg. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é porque quando eu fui, que eu adquiri essa espécie, quando eu comprei, eu não achei nada a respeito, quase nada a respeito na internet. Então eu vou compartilhar um pouquinho, do que eu aprendi cultivando ela com vocês. Espero que vocês gostem. O gênero eu já falei, que é a Echeveria, ela pertence à família Crassulaceae. O crescimento dela, ela cresce em forma de roseta, e essa roseta, ela cresce até uns 10 centímetros mais ou menos. A floração dela é em formato de sininho, essa florzinha linda, amarela. Essa suculenta, ela é do México, original do México. E o formato das folhas, as folhas são bem gordinhas e ela tem um pouco de pruína, a gente tem que evitar ficar tocando. E até mesmo na hora da rega tem que ter cuidado para não molhar as folhinhas, porque acaba saindo a pruína e a planta fica feia. Com relação à coloração, ela tem essa coloração da pruína, e tem as pontinhas avermelhadas. Essa que tá no vaso de barro, ela tá mais estressada e tá com as pontinhas mais vermelhas. Agora, essa espécie aqui, ela já tá com as pontinhas menos avermelhadas, porque ela tá tomando menos sol. Tá? Mas aí eu tô deixando ela num lugar que bate menos sol por causa das mudas. Ela que tá dando bastante mudinha, ó, essa aqui eu já cortei, que é essa aqui, ó, que não enraizou ainda. Aí, o que que eu fiz? Qual que é o processo? Você corta, com um objeto afiado e passa aqui um cicatrizante. Eu usei o álcool isopropílico, pode ser canela, você espera secar e só coloca ela sobre a terra e não vai regar. Deixa ela numa meia sombra, num lugar que não bata sol direto, até emitir as raízes. Quando emitir as raízes, aí eu vou começar a regar essa planta, tá bom? Aí cada planta tem, um período aí para começar a emitir essas raízes. Ele já deve ter uma semana, mais ou menos, que eu cortei e ela ainda não emitiu as raízes ainda. Ela dá bastante folhinha seca também, embaixo, por baixo. E é legal a gente retirar, porque evita as pragas, evita principalmente a cochonilha. Eu uso essa pinça aqui para retirar, porque evita de estragar, as folhinhas de cima, e é mais fácil porque o caule dela, tá vendo? É bem rente na terra. Então, eu acho mais fácil usar a pinça. A rega, vamos falar um pouquinho sobre a rega dela. A rega é igual a rega, para as suculentas, em especial para as echeverias, porque as echeverias, elas gostam menos de água ainda, Mas a gente tem que olhar também o vaso em que a planta está, Essa espécie aqui, por exemplo, está num vaso de barro, então eu vou ter que regar ela mais do que as outras, A rega é sempre que o substrato está seco. Só porque a gente vai olhar de acordo com o vaso, então tem que ficar de olho, com relação ao vaso e ao substrato que você usa. Se é um substrato bem drenado, então assim que a terra secou, você molha. Evitando sempre, molhar as folhas em cima, como eu falei. Então, resumindo, a rega é sempre que o substrato secar, Porque você fazendo isso não vai ter erro. Se o seu substrato é diferente do que eu uso, você não vai errar, por quê? Você enfiar um palito, lá dentro, lá no fundo, tem que ser lá no fundo, porque às vezes o substrato seca por cima e você vai e rega de novo. E a raiz da planta que tá lá embaixo, ela vai apodrecer e vai fungar, tá bom? Essa planta também a gente tem que ter cuidado para não começar a desidratar as folhinhas embaixo. Então, a suculenta gosta de água? Gosta, na medida certa.
tá? A gente só tem um cuidado aí com relação ao excesso da água mesmo. A propagação dessa espécie, ela se propaga através das mudas laterais, como essa aqui, tá vendo, ó? Essa aqui deu essa mudinha aqui, essa outra que eu já falei que eu já tirei, né, que eu passei para esse potinho. Ela se propaga através de folha, eu fiz essa aqui por folha, essa mudinha. E se você, né, cortar, você corta a roseta e passa por outro vaso. Se ela tiver raiz, aí do jeito que eu falei. Se a planta tiver raiz, você vai regar normal. Sem raiz, você vai esperar, né, criar raiz. Porque a planta, se ela não tiver raiz, ela não precisa de água, tá bom? O substrato. O substrato, como eu falei, é o substrato ideal para suculenta. Qual que é esse substrato? É o substrato drenado, né? Um substrato que tem uma boa drenagem. O substrato que eu uso é esse aqui, ó. Ele é bem soltinho, ele não fica compactado, tá vendo? Ó, essa aqui já tem um tempo já que eu plantei. Essa aqui, ó, eu tô cultivando ela no tempo, tá? Pra fazer teste, ela tá bem linda. Tá vendo? O substrato é bem soltinho. Essa aqui já tá ficando abaixo de uma cobertura. Então, assim, se você quer cultivar a sua suculenta no tempo, o seu substrato tem que ser bem drenado. Porque no tempo ele vai ficar, né, a mercê, ela vai ficar a mercê da chuva, né, da geada que vai cair à noite. O frio, a gente tá numa época de inverno, então o substrato tem que ser bem drenado. Pessoal, aproveitando, eu gostaria de pedir a todos vocês, né, se vocês gostam do tema cactos e suculentas, assuntos relacionados, né, a cactos e suculentas, não deixem de se inscrever no canal, né, para incentivar a gente a gravar novos vídeos. Então, se inscrevam, clicam aí no sininho aí para vocês receberem notificações sempre que a gente postar vídeo novo. E a gente aceita também sugestão, né, alguma suculenta que vocês tenham dificuldade de cultivar ou sugestão de novos vídeos, tá bom? Então, concluindo então, a suculenta Echeveria Derenberg é uma suculenta de muito fácil cultivo, é linda, né? É uma planta que fica muito linda em arranjo, tanto você pode colocar ela em arranjo junto com outras Echeverias, né? Fazer uma mistura de plantas, você pode cultivar ela no tempo, né? Porque eu fiz essa experiência, cultivei ela no tempo, dá muito certo. O substrato sendo drenadinho, né? O sol, né, é muito importante também para todas as Echeverias. Então, você seguindo os passos, as dicas aí que eu passei, pode ter certeza que você vai ter sucesso no cultivo dessas lindezas aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada, tenham um ótimo dia aí, fiquem com Deus.